Bom, e depois desta surpresa que o João nos trouxe, vamos entrar na última conferência deste primeiro bloco. Chamávamos o Carlos Miguel, se fazes favor, Carlos. Este não vem das Caldas. És do Porto, não é? Meu nome é Carlos Miguel, sou do Porto. Nota-se logo pela minha pronúncia. E hoje trouxe-vos este tema, sugeriram-me este tema. As crendices e as superstições acompanham o homem desde o início da sua caminhada. E o grande objetivo para o homem criar estas crendices e superstições foi porque, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de avanço da técnica, da ciência, ele precisou de encontrar formas de controlar situações que ele não controlava. Não é? Ou seja, através de palavras, de comportamentos, de rituais, tentava controlar, ainda tenta, controlar situações que ele não dominava. Vou-vos dar um exemplo pessoal. Ainda recentemente estava a falar com os meus pais sobre esta epidemia de sarampo que agora existe no nosso país. E a minha mãe dizia-me, olha, tu tiveste sarampo. Quando eras miúdo, não sei se ela me disse se eu tinha 1 ou 2 anos, estavas em casa da tua avó e depois nós trouxemos-te para casa. E a tua avó embrulhou-te num cobertor vermelho. Eu até nem gosto nada do vermelho. Embrulhou-te num cobertor vermelho, porque dizia-se que o vermelho chupava o sarampo. Então ela disse-me que na altura era comum, né, quando as pessoas tinham sarampo, colocavam num quarto e quase forravam o quarto a vermelho. Né, punham panos nas janelas, porque dizia-se que o vermelho chupava o sarampo. Não é? Que é uma coisa interessante. Não tem lógica racional, não é? Mas que é interessante. E qual é o objetivo disso? Se calhar numa altura em que a ciência, a medicina não oferecia a segurança que se calhar hoje oferece, não é? Era uma forma que as pessoas tinham de tentar controlar de alguma forma essa situação. E isto ao longo da história da humanidade aconteceu com as questões relacionadas com saúde e com muitas outras questões. Inclusive com a questão na relação com o sobrenatural. Inclusive na questão da mediunidade, por falta de ignorância, por falta de conhecimento. Ainda por cima, porque a mediunidade esteve durante muitos anos associada a uma figura paradoxal da nossa sociedade, que são as bruxas. As bruxas, elas eram paradoxais porquê? Porque elas eram procuradas para curar, mas elas também eram acusadas de provocar doenças. Elas muitas delas faziam partos, mas elas também eram acusadas de provocar o aborto. De roubar criancinhas para entregar ao diabo. Eram procuradas lá pelas artes das benzeduras, benzedeiras, não é? Mas também eram acusadas de provocar pragas, maldições e essas coisas todas. Por isso as bruxas, elas eram a panaceia para todos os males, mas elas também eram as culpadas por tudo aquilo que mal acontecia e ninguém percebia, quando ninguém percebia o que eram, culpadas eram as bruxas. E sendo as bruxas, tendo essa relação com a comunicação com os mortos como tinham, naturalmente também a mediunidade acabou por levar por tabela com esta questão. Por isso vamos falar aqui um bocadinho sobre alguns casos em Portugal de situações relacionadas com a mediunidade, a forma como as pessoas na altura se relacionaram com isso e também aproveitando para colocar a imprensa aqui ao barulho. Perceber como é que a imprensa se relacionou com estas situações, de que forma é que informou, se bem, se mal, se ajudou à festa ou não. Okay? Olha, não pus o meu slide inicial. Só o Enter. Não.
o Vasco, aqui está ele, Vasco, não é este no slide, mas apresento-vos o Vasco Marques. Olá, Vasco. Onde é que estás, rapaz? Onde é que estão as bruxas? Se não falamos delas... Só se carrega neste botãozinho, mas Só nada. nesse? Só neste. Mas a Leonor disse-me que era no Enter Só ou no baixo. Enter ou na setinha? O Enter é ali ou aqui. Pois. Ok, não há problema. Onde é que nós estamos? Vamos para as bruxas. E é ele informático. Agora imaginem se não fosse. É dos nervos. Isto foi de falar mal do Benfica. Estás a ver? É uma praga. Então, pode ser. Mal, não é? Essas indiretas. Estou a brincar. Ok, estamos quase a chegar lá. É que ele carregou apenas numa tecla que se chama Home e que vai tudo para o princípio. Não faz, é normal. Ok. Já estamos lá. Onde é que está? É aqui, não é? Aqui estão elas. Passo para aqui? Sim. Pronto. Agora é só fazer aqui ou ali. Está bem. Está bem? Pronto, vamos começar ao início? Não, vamos já seguir adiante. Em Portugal, maio e junho, já falamos aqui, Daniela já falou aqui um bocadinho sobre as mesas girantes. Nós em Portugal também tivemos a febre das mesas girantes. Em maio e junho de 1853. Principalmente em Lisboa, aquilo foi uma loucura. Toda a gente andava a fazer experiências com mesas girantes. Nos cafés, em todo o lado. E sobretudo aquilo era uma febre, porque havia também, de alguma forma, a febre do magnetismo. O magnetismo também estava na moda. Havia experiências de magnetismo também em todo o lado. As universidades, a Universidade de Coimbra andava a estudar o hipnotismo. E então as pessoas, quando estavam a fazer estas experiências com mesas girantes, pensavam que estavam a tratar de um fenómeno de magnetismo. E então aquilo foi uma loucura. Na realidade, como sabemos, não é um fenómeno de magnetismo, é um fenómeno de mediunidade de efeitos físicos. Okay? Está aqui, vamos ver à frente o Latino Coelho, que nos fala que no Grêmio Literário, que ainda hoje existe em Lisboa, que tinha sido inaugurado há poucos anos, na altura, Almeida Garrett tinham inaugurado o Grêmio Literário, faziam-se lá experiências com mesas girantes, nos cafés, o Café Marraré, que era um dos cafés da moda na altura, Latino Coelho, no Jornal de Lisboeta ao Folhetim, que nos refere, se nós entrarmos em qualquer salão ou em qualquer café, no Grêmio ou no Marraré, se fordes a um salão de damas, a uma conversação de académicos e literados, vereis toda a gente pacificamente entretida em redor de uma mesa do mocho de um chapéu. Não é? Como também já foi dito, não era só uma mesa. Eles antigamente usavam-se aquelas cartolas grandes, não é? Eles também faziam mexer as cartolas, andavam lá entretidos com isso. Agora, curioso, em São Bento, na Assembleia, os deputados também andaram a fazer experiências com mesas girantes. Este senhor, na realidade este não é o senhor que fez a experiência, este é o filho, eu não encontrei a fotografia dele, também se chama Francisco Mariocchi, mas este é o filho do outro Francisco Mariocchi, que acabou por ser provedor da Casa Pia no final do século XIX. Mas então, conta-nos o Jornal Nacional a 18 de maio de 1953. Enquanto o deputado Fernão Martins ferroava na paciência do digníssimo auditório, impingindo-lhe à força um discurso de 68 km de extensão, não é? Isto é logo delicioso isto, não é? O magriço par Mariocchi entendeu mais conveniente convencer alguns colegas incrédulos, retirando-se a um quarto e fazendo girar uma mesa. Por acaso ali me encontrava e não posso deixar de confessar-lhe que me surpreendeu o ver pôr em prática um fenómeno destes. A mesa girou o Visconde, e eu que também lá pus as minhas aristocráticas mãos, não posso explicar o que senti. Até os deputados andaram a girar as mesas.
José Vicente Barbosa de Bocage, primo do poeta Bocage, era curador do Museu de História Natural na altura, chegou a ser ministro, e escreveu também uma crónica para o Jornal Nacional, que tem como título uma citação do Galileu, e move-se, eis que se move. Tentados ao princípio por nós e por 2 colegas nossos no professorado, propagados depois entre as pessoas respeitáveis pela sua ilustração científica e literária, acharam um apóstolo fervoroso em cada uma das pessoas que, incrédulas e zombeteiras, se prestavam a ajudar a experiência. O facto está hoje demonstrado e evidente para as maiores celebridades de Lisboa. Ou seja, que o fenómeno existia, que era real, estava demonstrado. Não é? Só que na altura, a esmagadora maioria das pessoas pensava que se tratava apenas de um fenómeno de magnetismo. Não é? Só que os jornais católicos começaram a fazer também o seu trabalho. E começaram, no final de junho, a colocar algumas notícias que diziam: atenção, isso que vocês andam a fazer das brincadeiras com mesas girantes, isso está, na América, está relacionado com uma seita de espiritualistas. E é uma forma de comunicação com os mortos. E aí o interesse e a moda que existia caiu quase a pique. Ou seja, não caiu porque o fenómeno não fosse real. Dá quase aqui um preconceito social em relação... Quando se começou a perceber que afinal o fenómeno estava relacionado com a mediunidade, o fenómeno caiu de interesse. E isto é algo que é extremamente interessante. Depois, até ao final do século XIX, vamos Porto, Lisboa, Coimbra, vai assistir aqui a uma série de médiuns e pseudo-médiuns que acabam por fazer espetáculos. Alguns não eram médiuns coisa nenhuma. Estes irmãos de Davenport, que foram apanhados em fraude algumas vezes, estiveram em Lisboa, no Porto. Eles no Porto, a meio do espetáculo, tiveram que se pôr na alheta. O pessoal queria-lhe pedir explicações, com jeitinho, como é lá no Porto. E eles tiveram que se pirar. Mas até o final do século XIX, o espiritismo em Portugal, podemos considerar que ele era quase um perfeito desconhecido. Havia já alguns grupos que se encontravam em sessões privadas, em casa, as elites intelectuais, porque liam jornais estrangeiros, sabiam o que era o espiritismo, mas a esmagadora maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Ainda por cima, a esmagadora maioria das pessoas era analfabeta. Mas isso vai mudar, e vai mudar por causa de um jornal. Não é? Um jornal do Porto, ainda por cima. O Jornal Notícias, no ano de 1900, a 8 de setembro de 1900, o Jornal Notícias publica a notícia do fantasma da Travessa das Musas. A Travessa das Musas fica na Ilha do Torneiro. Já não existe, está abandonada, mas curiosamente fica a 2 passos do SECA, Centro Espírita com quem eu colaboro, que fica do outro lado da rua, por trás do prédio que fica à face da estrada, fica a Ilha do Torneiro. E o que é que aconteceu na Ilha do Torneiro que o Jornal Notícias publicou, ou noticiou? Havia lá um senhor que era o Belo, que era um corista, e ele dizia que a sua casa estava assombrada, ouvia vozes, sentia as coisas a mexerem-se, ouvia correntes a arrastar, coisas a cair, dizia até que ouvia tiros. E então o que é que ele fez? Chamou uma espanhola, que o Jornal Notícias, de uma forma muito deliciosa, diz uma espanhola que se dedica ao santo ofício de enxota demónios. E esta espanhola, não é? De Espanha não bem, nem bom vento, nem bom casamento, não é? Que costuma dizer, e esta espanhola fez tudo menos acalmar a situação. O que é que ela fez? Ela chegou lá e regou com gasolina um incêndio. Porque disse, bom, é verdade, a casa do Belo está assombrada, mas o demónio vai entrar no corpo de todos os habitantes da ilha. Quando ela disse isto, foi o pânico geral. Não é? As pessoas pegaram nas trouxas e quiseram se pôr na alheta. O senhorio, não é, foi logo para o meio da ilha, daqui ninguém sai.
Isto mas é uma desculpa para se irem embora sem me pagarem. Chamou a polícia, foi uma confusão dos diabos na ilha de Torneiro por causa da espanhola. Mas o facto interessante dá-se depois. Isto foi noticiado pelo Jornal de Notícias, outros jornais noticiaram este facto, mais ridicularizando a situação, que tem na sua parte cómica. Mas o Jornal de Notícias, nos dias seguintes, é invadido por cartas de leitores a pedir explicações, a dizer que eles também sentem isso em suas casas. Isto também está a acontecer com eles. Aquilo que o belo corista narrou, eles também sentem isso. O que é isso? Como é que se explica isso? Então o Jornal de Notícias, durante dias, semanas, até nos meses seguintes, publicou sistematicamente esclarecimentos sobre o espiritismo. O que é o espiritismo? Quem era Allan Kardec? O que era a mediunidade? Inclusive informando que existiam no Porto grupos que se dedicavam a sessões espíritas, que se reuniam regularmente, dizendo inclusive que havia onde estava presente um eminente advogado do Porto, que depois veio-se a saber que era o Dr. Sousa Couto, que tinha nessa reunião também uma médium, também se dizia que era um médium extraordinário, que era a Marinha Correia, da Foz do Douro. Aliás, esses dois, Sousa Couto e Marinha Correia, vão ao Congresso Mundial de 1900, e segundo rezam as crónicas desse Congresso Mundial em Paris, em 1900, fizeram um grande furor. Onde é que eu ia? Então, eles começaram o Jornal de Notícias a dar estes esclarecimentos sobre o espiritismo, e o Jornal de Notícias, sendo um jornal popular, isso começou-se a espalhar sobre o que era o espiritismo de uma forma muito, muito grande. Claro que os jornais católicos também não gostaram nada da brincadeira, porque também eles começaram a receber cartas de leitores a perguntarem: nós podemos acreditar nessa seita do Allan Kardec? Diziam eles. Qual deve ser o nosso posicionamento em relação ao espiritismo? Diziam algumas dessas cartas. E então os jornais católicos começaram a fazer quase uma campanha contra o Jornal de Notícias, contra o espiritismo, porque na altura os jornais quase se digladiavam-se uns e outros, com crónicas nos jornais. Havia um cronista que respondia ao cronista do outro jornal, e hoje de vez em quando ainda acontece isso. De vez em quando ainda acontece isso. Gonçalo Sampaio, um botânico portuense também, membro do Instituto Politécnico de Porto, escreveu no Jornal Notícias, em outubro: a existência de pessoas capazes de realizar tão estupendos como reais fenómenos está hoje plenamente confirmada pelo testemunho insuspeito dos próprios sábios modernos. Nos livros sagrados de quase todos os povos encontram-se numerosas referências a esses indivíduos de um poder extraordinário ou sobrenatural que diferentes seitas religiosas têm desde a sua mais remota antiguidade aproveitado a seu favor. Então são ainda hoje os yogis e os faquirs da Índia, bem como os célebres médiuns do novo credo espírita, que não era tão novo quanto isso, não é? Já tinha 43 anos. E depois vieram os jornais republicanos, laicos, não é? Também eles com uma crítica então muito mais incisiva, não é? Quase tentando ridicularizar. Não é? Reparem que as críticas que surgiram não eram críticas racionais, eram, sobretudo, críticas de tentativa de ridicularização. Trouxe aqui alguns excertos do jornal A Vanguarda. A data que está lá em cima está mal. O jornal A Vanguarda, um jornal republicano, onde chamava aos portuenses Porto-Lorpa. Ao espiritismo chamava-lhe seita negra. Superstição estúpida. E eu trago aqui uma frase que ela é sintomática da forma racional como se abordavam estas questões. Reparem. Neste país de vinhas, das estrumeiras e dos analfabetos, desenvolve-se de quando em quando certas epidemias que vão afetar consideravelmente o comércio e a saúde, ou os cérebros. Temos em vista a filoxera, a peste bubónica e, por último, a epidemia espírita, que em certa intensidade está agraçando no norte, onde já fez algumas vítimas. Não é? Isto tem a sua piada, não é? Mas sabem, isto também não tem piada nenhuma, tá? Porque esta tentativa de ridicularização não aconteceu só neste momento. Aconteceu sistematicamente. E ao longo do século XX, isto aconteceu também sistematicamente.
E hoje, muitas das pessoas que estão aqui, que são espíritas, ainda têm receio de se afirmarem como espíritas, de dizerem publicamente que são espíritas. Porquê? Porquê é que isso poderia ser algum problema? Eu acho que isso ainda está entranhado na nossa sociedade, esta tentativa de ridicularização que aconteceu e foi sistemática ao longo do tempo, ainda está entranhada. E que nós temos dificuldade em nos libertar disso. Não é? Por isso, naturalmente, que isto tem piada, mas também não tem piada nenhuma. Não é? A Bruxa da Arruda. Não sei se já ouviram falar da Bruxa da Arruda. Tirei isto do site da Câmara Municipal da Arruda dos Vinhos, onde tem lá a informação sobre a Bruxa da Arruda. Ainda hoje, na Arruda dos Vinhos, há artesanato sobre a Bruxa da Arruda. Dizia-se que, naquela época, no início do século XX, vinham pessoas de todo lado para serem consultadas pela Bruxa da Arruda. Teve 19 filhos, por isso, além de boa bruxa, também era bastante produtiva. 19. Então eu trouxe este trecho que retirei lá do site da Câmara Municipal para nós entendermos, não é, como é que funcionava uma consulta dada pela Bruxa da Arruda. Então, uma pessoa quando adoece vem cá para eu a escutar e ver o que tem e depois faço oração e leio na água com letras de azeite a doença que a pessoa tem. Quando a pessoa não pode vir, manda outra pessoa qualquer, que traz uma peça do seu vestuário. Sendo sempre melhor vir uma camisa, ceroulas ou meias. Essa peça deve ser tirada do corpo da pessoa doente e sem ser lavada ou posta ao ar, embrulhada num papel ou num saco. Para saber a doença que a pessoa tem, cheira muito bem. Sem comentários, não é? E depois leio a doença na água, não é? Como já lhe disse. Por isso, isto eram formas, não é? que as pessoas encontravam de lidar com a sua mediunidade. Não é? Isto eram apenas instrumentos que eram muletras para usar essa mediunidade. Fernando Lacerda, não é? A Daniela já falou aqui sobre Fernando Lacerda, mas falta dizer que os textos de Fernando Lacerda eram colocados nos jornais. Não é? E gerou-se uma discussão pública muito grande nos jornais sobre esses textos psicografados por Fernando Lacerda, editados por espíritos de eminentes escritores portugueses da altura. Que já tinham falecido, naturalmente. E inclusive, por causa desta discussão pública relacionada com esses textos, e no qual Fernando Lacerda se envolveu de uma forma direta, ele acabou por ser perseguido, acabou por ser expulso da polícia, e depois da implantação da República teve mesmo que ser exilado, foi para o Brasil. Agora, um fenómeno curioso, isto não está bem relacionado com a mediunidade, mas acho que é um fenómeno muito curioso que aconteceu 11 meses depois da implantação da República. Chegaram a Portugal 2 curandeiras chinesas que se dizia que curavam doenças dos olhos. Elas instalaram-se ali num hotel qualquer em Lisboa e eram filas de gente à beira do hotel. Já? Não. Eram filas de gente à beira... É a Bruxa da Arruda, é. À beira do hotel, para serem curados, porque dizia-se que elas, com as mãos, tiravam bichos dos olhos. Mas aquilo foi mesmo bastante incrível. E, inclusive, lá a inspeção sanitária mandou fechar o hotel, não deixou que ninguém fosse mais consultado lá pelas curandeiras chinesas, e aquilo foi uma confusão. As pessoas vieram para a rua, revoltaram-se, protestaram, não é? Diziam, veja lá, 11 meses depois da implantação da República, quando as pessoas vieram para a rua gritar pela República, 11 meses depois, à frente do hotel, gritava-se: abaixo a República! Vivam as curandeiras dos bichos! O facto é que as autoridades pegaram nas curandeiras e mandaram-nas para Badajoz, não é? Para tirar os bichos aos espanhóis, não é? Que eles têm mais do que nós. E este anúncio que está aqui em plena Primeira Guerra Mundial apareceu a 10 de maio de 1917, em 2 jornais
um diário de notícias, outro jornal de notícias, colocados por 2 centros de espíritas, um em Lisboa e outro no Porto. E o que é que diz este anúncio? 135917. Não esqueças o dia feliz em que findará o nosso martírio, a guerra que nos fazem terminará. Esta mensagem foi ditada pelo espírito Stella Matutino, como eu disse, tanto no Centro Espírita no Porto como em Lisboa, e dizia-se que era o prenúncio de algo que estaria para acontecer nesta data, 13 de maio de 1917. E, na realidade, 13 de maio de 1917 foi a data da primeira aparição em Fátima, não é? Que é o fenómeno mediúnico mais popular que aconteceu no nosso país. Não é? Depois a Igreja acabou por transformá-lo noutra coisa. Mas que foi o fenómeno mediúnico que foi, de alguma forma, previsto por 2 centros espíritas. Não é? Por 2 centros espíritas, neste caso foi o espírito que ditou esta mensagem. Ok? Esta imagem está aqui porque a relação que os portugueses tiveram com a mediunidade, como eu disse, estava sempre muito relacionada com a ignorância, com a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento e ignorância na relação com a mediunidade levou algumas vezes até à prática de crimes. Eu vou narrar 2 episódios que aconteceram. Um foi trazido a público recentemente, há 4 ou 5 anos, pelo Notícias Magazine, porque a Câmara de Algesur tornou público os seus arquivos. Porque na década de 20, em Algesur, dizia-se que havia lá num monte uma bruxa e onde os demónios corriam à solta à noite. E as pessoas iam para lá para serem consultadas pela tal bruxa. Dizia-se que bebiam umas bebidas que deviam ser bebidas alucinogénicas, e aquilo era uma enorme confusão. E houve uma noite em que a bruxa, de Bem Safim, sugeriu a um desses indivíduos que matasse uma das senhoras porque dizia que ela tinha o diabo no corpo. E o senhor acabou mesmo por cometer esse crime. E isso foi, na altura, foi uma grande discussão pública, foi a julgamento, a bruxa acabou por não ser culpada, porque apenas tinha sugerido que fizesse aquilo. Mas aquilo gerou uma grande controvérsia e medo nas pessoas da região, inclusive que ainda hoje há pessoas que se recordam de ouvirem os mais velhos falar desse episódio. Outro caso aconteceu cerca de 10 anos depois, no concelho do Mar de Canaveses. Um é no sul, outro é no norte. No concelho do Mar de Canaveses, na terra de Soalhães. E eu fiquei a receber recentemente, porque o meu pai é de uma freguesia do Marco, quando eu comecei a estudar sobre isto e falei-lhe sobre se ele conhecia Soalhães, ele disse, claro que conheço, é a terra do mata e queima. Terra do mata e queima. E tu sabes porque é que ele é a terra do mata e queima? Não. Ou seja, Soalhães ainda hoje é conhecido pela terra do mata e queima, por causa de um episódio que aconteceu na década de 30. E a esmagadora maioria das pessoas que naquela zona conhece Soalhães pela terra do mata e queima não faz a mínima ideia porque é que ele é conhecido pela terra do mata e queima. E é conhecido pela terra do mata e queima porque nessa década de 30 dizia-se que havia lá uma bruxa, uma senhora de virtude, o que seja. E foi levado uma noite, estes cavalheiros que estão aqui levaram a essa senhora uma rapariga que estava em convulsões, que se dizia que tinha o demónio no corpo. Não é? Levaram, ela estava prostrada lá no meio da casa da senhora e a senhora disse-lhe que era preciso queimá-la para te retirar-lhe o demónio do corpo, que ela depois iria ressuscitar novamente. Não é? E eles fizeram exatamente isso. Não é? Isso teve um impacto enorme na altura, foi público, os jornais noticiaram isso, o julgamento foi muito noticiado. Mas aqui o facto mais saliente é que, reparem que certamente existiram outros crimes naquela região, mas um crime relacionado com
não sei se não é mediunidade, mas alguém que se dizia que tinha, como fica marcado que ainda hoje, quase 100 anos depois, essa terra ainda é conhecida no local por um episódio que aconteceu 100 anos depois. Então, já estou a fazer as neiras outra vez. Este é o Ulisses, que está aqui a tirar fotografias. Mas também era o último, não tinha nada para apresentar. Então, a mediunidade... não é de hoje. A mediunidade, como nós vimos no último século, nos últimos 2 séculos, ela esteve sempre conotada, pelo menos culturalmente, socialmente, com crendices, com superstições, com ignorância. Foi ridicularizada pela imprensa, foi desprezada por grande parte da comunidade científica. Como vimos aqui, a Daniela mostrou uma parte disso, em meados do século XX, haviam psiquiatras que juravam a pé juntos que a mediunidade provocava loucura, que hoje é uma tese que não tem pés na cabeça a nível científico. Para além disso, a mediunidade, estando associada às bruxas, levou com todo o lastro do medo que as pessoas têm em relação às bruxas. A mediunidade também estava a ser constantemente relacionada com algo de uma fraqueza, de perturbação, desequilíbrio, como algo feminino. Se hoje, numa sociedade machista como a nossa, ainda é quase algo pejorativo, há 50, há 100, há 150, há 200 anos atrás, então era muito mais. Então a mediunidade traz consigo, o conceito de mediunidade traz consigo um lastro que ela ainda hoje tem muita dificuldade em conseguir livrar-se, a nível social. E nós, espíritas, às vezes não ajudamos à festa. Porque muitas vezes ainda nos relacionamos com a mediunidade de uma forma mística. Ainda tratamos os médiuns quase como semideuses, como inquestionáveis, como infalíveis, não percebendo que ao fazermos isso, nós na realidade estamos a tornar mais difícil que a mediunidade consiga sair do armário. Para que ela se torne aquilo que a doutora Paula esteve aqui a dizer, um instrumento de iluminação interior. Para que ela se torne, ajude não apenas a que nós possamos acreditar na imortalidade, mas sobretudo para que nós possamos nos consciencializar da imortalidade, que nós passamos a interiorizar que realmente nós não morremos. E a mediunidade é a evidência disso mesmo. Ok? E era isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Carlos. Excelente palestra. Não acabei, porque há bocado mostrei-vos aqui a fotografia do Ulisses. Não sei se é do Ulisses, não és tu, Ulisses, é o Vasco. O Vasco. Não acabaste a palestra? Não, a palestra acabou. Mas o Vasco, que está sempre a inventar o que é que há de fazer ao nível da tecnologia, Pois é. queria fazer aqui uma experiência coletiva. Não vamos fazer girar a mesa nenhuma. É problema vosso. Entretanto, eu vou dizendo só que o Carlos Miguel, para quem não sabe, é membro da direção da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, portanto, da qual fazem parte o Ulisses, o Carlos Miguel, o Vasco, a Noémia e a Betina, os 5. E é membro também do Centro Espírita Caridade por Amor do SECA, SECA com C, no Porto. E fizeste um excelente trabalho. Estes 3 trabalhos quase que fazem fugir os outros todos, não é? Não, foram de tal maneira profundos. Nada disso. E muito obrigado pela tua simplicidade contagiante, pela capacidade, pela competência. E depois já amanhã nós damos-te um curso intensivo acerca do Enter. Está bem? Estou receptivo a isso. Então, o que é que o Vasco quer que nós façamos? Quer que nós nos levantemos, não é? Vamos tirar uma fotografia. Eu não posso sair daqui.
Vamos tirar uma fotografia em 360 graus do Congresso para colocarmos no Facebook. É isso, Vasco? Eu vou para aí? Bora lá. O Vasco já está com a sua câmara toda XPTO. Depois vamos poder ver no Facebook e no YouTube, né? Todos nós vistos de cima para baixo. Tem que se levantar. Eles, sim. Pode. Ok, agora temos intervalo. Os autores portugueses têm ali uma mesa de autógrafos. Quem desejar autógrafos dos novos livros do Jorge, da Gláucia Lima e de outros, estejam à vontade. Vejam os pósteres, porque a seguir vamos ter uma conferência, vamos ter uma mesa redonda sobre os pósteres, é importante que os vejam. E depois stand-up comedy espírita, pela primeira vez no mundo que eu saiba. Portanto, vai ser muito interessante e vamos acabar a horas, tal como programado, às 19. Muito obrigado.